Oi, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem por aí. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Geis Ferreira e ensino professores de arte a passar em concursos públicos. Aqui você vai encontrar vídeos sobre os conteúdos mais cobrados nas provas para professores de arte, desde resumo de livros a questões comentadas, história da arte, legislação, entre outros. Aproveite e curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Compartilhe com alguém que você sabe que iria gostar desse conteúdo. Se inscreva ou siga se ainda não fez e se você achar relevante. E ative também as notificações para não perder nada do que for postado aqui. Hoje eu vou falar sobre a BNCC e os objetos de conhecimento que fazem parte do componente curricular arte e que sempre cai nas provas de uma maneira que ainda deixa muita professora e professor confusos, né? E isso pode levar ao erro da questão por não saber realmente o que quer dizer esses objetos de conhecimento. Até mesmo porque não é só isso. Na BNCC tem as unidades temáticas, mas também tem as habilidades, as competências e os objetos de conhecimento. E não tem como você decorar tudo para o dia da prova. O melhor é entender cada um desses objetos, inclusive percebendo quais são os verbos das habilidades de cada um, para não errar a questão. Então, imagina aí decorar todas as habilidades em arte nas diferentes unidades temáticas para saber de qual objeto de conhecimento a questão fala. Aí não dá, né? Então hoje você vai entender cada um desses objetos e saber responder essas questões quando aparecerem na sua prova. Mas antes de falar sobre os objetos de conhecimento, vamos entender o que é a BNCC. A proposta de criação de uma Base Nacional Comum Curricular não é recente. Desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, que já se indicava no artigo 210 a necessidade de se estabelecer conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira que assegurasse a formação básica comum. Tal aspecto foi ratificado na LDB e nos documentos oficiais que vieram depois, como os Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs, e as Diretrizes Curriculares Nacionais, as DCNs. E como estratégia articulada ao cumprimento de alguma das metas do Plano Nacional de Educação, o PNE, instituído em 2014, a BNCC começou a ser construída em 2015, com a finalidade de estabelecer os conteúdos fundamentais a serem aprendidos por crianças e jovens durante toda a educação básica. A BNCC teve 3 versões e, finalmente, a de 2018 é a atual, a que está em vigência. Portanto, o principal objetivo da BNCC é promover a equidade na educação, na medida que garante aos alunos o acesso do mesmo conteúdo nas escolas de todo o país e, com isso, reverte a histórica situação de exclusão social. Assim, a BNCC visa oferecer igualdade de oportunidades por meio da definição das aprendizagens essenciais que crianças e jovens precisam desenvolver ano a ano durante a educação básica. Tais aprendizagens são organizadas em competências e habilidades, direcionando a formação integral de todos os estudantes em suas variadas dimensões: intelectual, afetiva, ética, física, sociopolítica. Esse direcionamento está ligado aos princípios éticos, estéticos e políticos das DCNs e da LDB e visa a consolidação de um pacto interfederativo. Por meio desse pacto, diferentes atores educacionais, União, Estados, Distrito Federal e municípios, instituições públicas e privadas consolidam uma atitude de colaboração em prol dessa almejada equidade, permitindo também a participação mais consciente de toda a sociedade no acompanhamento das práticas educativas que foram propostas. Com o estabelecimento das unidades temáticas, dos objetos de conhecimento e das habilidades a serem desenvolvidas,
a BNCC espera ser um instrumento de gestão que encaminhe a construção de propostas curriculares e sua constante reflexão, considerando a diversidade do contexto educacional brasileiro. Nesse sentido, caberá a cada ator educacional definir os melhores caminhos para o processo de ensino e aprendizagem. Além disso, a BNCC pretende estabelecer ou reencaminhar as políticas públicas nacionais que envolvem a avaliação da educação básica, como também a produção de materiais didáticos e as práticas de formação inicial e continuada de professores. Assim, com o propósito de balizar a qualidade da educação, a BNCC visa garantir o direito de crianças e jovens a uma educação que promova seu pleno desenvolvimento, com foco na formação de cidadãos críticos e participativos. A BNCC está organizada por competências e habilidades, como falei antes. Há 10 competências gerais que dão unidade à educação básica ao afirmar valores e avisar a transformação social por meio dessa formação integral, ética, cidadã. E essas competências na educação infantil são vinculadas nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil. No ensino fundamental, elas se interrelacionam com as competências específicas da área, seguidas das competências específicas do componente curricular, como, por exemplo, arte. As habilidades propostas, portanto, só podem ser desenvolvidas nessa articulação imprescindível com as competências estabelecidas. Cada componente curricular vai ter o seu. Bom, entendida essa parte aí da BNCC, vamos ver o componente curricular arte. São 9 competências gerais, que não vou me estender aqui sobre isso. No documento você pode ver cada uma dessas competências. O link eu coloquei aqui nesse vídeo. E nesse documento vemos o seguinte: unidade temática, objetos de conhecimento e habilidades. Às vezes você pode ver a unidade temática, em seguida as habilidades, para depois os objetos de conhecimento. Não tem problema. A unidade temática em arte são as linguagens, artes visuais, dança, música, teatro e as artes integradas. Portanto, as habilidades serão relacionadas a cada linguagem. Os objetos de conhecimento podem servir a qualquer uma das linguagens, que são as unidades temáticas, a depender, claro, dos objetivos de cada uma delas. Vamos entender cada um desses objetos de conhecimento. Em arte temos 9: contextos e práticas, elementos da linguagem, sistema da linguagem, materialidades, processos de criação, notação e registro musical, patrimônio cultural, matrizes estéticas e culturais e arte e tecnologia. Contextos e práticas. Se refere aos contextos sociais, históricos e culturais que a arte é produzida e fruída. Inclui a compreensão das práticas artísticas em diferentes sociedades e períodos, considerando como elas refletem as identidades e as visões de mundo desses indivíduos e dos seus grupos. Esse objeto de conhecimento destaca a importância da arte como forma de expressão e interação entre culturas, estimulando a análise das práticas artísticas, tanto contemporâneas quanto tradicionais. Então, quando vemos as habilidades atreladas a esse objeto de conhecimento, de contextos e práticas, vemos os verbos pesquisar, apreciar, analisar, perceber, explorar, reconhecer, identificar, relacionar, que são verbos de análise, de reflexão, de identificação, percebe? Elementos da linguagem. São os elementos básicos que compõem a linguagem visual e as outras linguagens artísticas, na música, na dança, no teatro, como forma, linha, cor, textura, ritmo, movimento. Esse objeto de conhecimento é centrado no desenvolvimento de uma alfabetização visual, ou seja, é a capacidade de compreender
e utilizar os elementos daquela linguagem artística para se expressar e interpretar produções artísticas de maneira crítica e sensível. Observe que sempre quando há elementos da linguagem, os verbos das habilidades das unidades temáticas são analisar, explorar, experimentar, de acordo com os elementos das artes visuais, da dança, da música e do teatro. Nas artes visuais, por exemplo, o ponto, a linha, a cor, a textura, entre outros. Na música, a gente tem o timbre, a melodia, o ritmo. Na dança, temos o tempo, o movimento, o espaço. No teatro, temos os figurinos, iluminação, sonoplastia. Ficou claro esse objeto de conhecimento? Toda vez que a habilidade falar sobre esses elementos de cada linguagem, é classificado como objeto de conhecimento, elementos da linguagem, sistemas da linguagem. Bom, esse objeto se concentra nos sistemas e códigos usados para criar e compreender significados nas diferentes linguagens artísticas. Em arte, os sistemas de linguagem abarcam as estruturas, os símbolos, as convenções usadas nas diferentes formas de arte, como a música, a dança, o teatro e as artes visuais. Esse conhecimento tem o objetivo de desenvolver a capacidade dos alunos de interpretar e produzir significados, percebendo a arte como uma forma de comunicação que usa diferentes sistemas simbólicos para expressar essas ideias, esses sentimentos, essas visões de mundo. O verbo nas habilidades desse objeto de conhecimento é diferenciar, como vemos, por exemplo, na habilidade de artes visuais, diferenciar as categorias de artesão, artista, curador, design, entre outros, estabelecendo relações entre os profissionais do sistema das artes visuais. Esse é o objeto de conhecimento, sistemas da linguagem. Materialidades. Como o próprio nome sugere, diz respeito aos materiais e recursos físicos e digitais que possibilitem a criação artística. Envolve o reconhecimento, a experimentação e o domínio sobre esses materiais que compõem uma obra de arte, como tintas, argilas, papéis, tecidos, entre outros, e as suas propriedades. No contexto da BNCC, a exploração das materialidades leva o estudante a entender como a escolha dos materiais vai influenciar na mensagem, na estética, no impacto de uma obra de arte. Os verbos são experimentar, explorar, analisar, tanto fontes e materiais sonoros quanto desenho, pintura, escultura, fotografia, entre outros. Processos de criação. Esse objeto de conhecimento contempla o desenvolvimento de habilidades para conceber e realizar obras de arte, incentivando a investigação, a experimentação e a expressão pessoal. Como o próprio nome diz, processos de criação. Envolve os processos de planejamento, execução, reflexão e revisão de uma obra, levando em consideração aspectos como a intencionalidade, a expressividade, o significado. A prática criativa visa estimular o pensamento crítico e a capacidade de inovação, valorizando tanto o processo quanto o produto final. Os verbos desse objeto de conhecimento são desenvolver, dialogar, investigar, experimentar, analisar, discutir, problematizar, criar, explorar, pesquisar, compor. Notação e registro musical. Esse objeto de conhecimento se refere à unidade temática música e tem a ver com as diversas formas de representação gráfica e simbólica da música, como a partitura, tablaturas, cifras e outros sistemas de notação. O objetivo é capacitar o aluno ou a aluna compreender e utilizar esses registros para criar, interpretar e produzir peças musicais. Inclui também a exploração de registros audiovisuais e digitais, promovendo uma percepção maior, mais ampla, das formas de documentar a música e suas nuances.
ou seja, é a representação e registro do que é aprendido em música. Os verbos desse objeto de conhecimento são explorar, identificar, registrar. Patrimônio cultural. Abrange o estudo e a valorização do patrimônio cultural material e imaterial, que inclui obras de arte, monumentos, festividades, danças, músicas, tradições e outras expressões culturais que representam a identidade e a história de um povo. O foco é incentivar o reconhecimento e a preservação da diversidade cultural, como também a importância de salvaguardar esses bens para as gerações futuras. Compreende também o entendimento das práticas culturais em âmbito local, nacional e mundial. Verbos das habilidades para esse objeto de conhecimento: analisar e valorizar. Matrizes estéticas e culturais. Refere-se às bases estéticas e culturais que influenciam e definem a arte, considerando as tradições, os estilos, os movimentos, vindo de diversas culturas e de diversas épocas. Na BNCC, esse objeto de conhecimento propõe a análise das diferentes matrizes culturais presentes na nossa sociedade brasileira, como as influências africanas, indígenas, europeias e asiáticas, que formam a identidade artística e cultural do nosso país. O objetivo é promover o respeito e a valorização da diversidade e do pluralismo cultural nas produções artísticas. Os verbos das habilidades desse objeto de conhecimento são analisar e problematizar. Arte e tecnologia. Focado na relação entre arte e tecnologia, esse objeto aborda como as inovações tecnológicas ampliam e transformam as práticas artísticas. Inclui o uso de mídias digitais, fotografia, cinema, computação gráfica e diversas formas de arte digital, permitindo ao estudante explorar novos meios e suportes para a criação e apreciação da arte. O propósito é que os alunos entendam o impacto da tecnologia na criação e na fruição da arte contemporânea. Verbos das habilidades nesse objeto de conhecimento são identificar, manipular, acessar, interagir, apreciar, produzir, registrar, compartilhar. Agora que você já sabe sobre os objetos de conhecimento, entendeu os conceitos de cada um, os verbos presentes nas habilidades de cada um deles, nas suas respectivas unidades temáticas, vamos praticar o que você aprendeu hoje com algumas questões de prova. Você não precisa decorar cada habilidade presente do componente curricular. Mas, se você souber o que cada objeto de conhecimento significa, é muito mais fácil entender a habilidade ou a competência que aquele aluno precisa alcançar. Então, vamos lá? No que diz respeito ao ensino fundamental, últimos anos, BNCC 2017, na unidade temática Artes Visuais, a habilidade que implica em diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, designer, entre outras, estabelecendo relações entre os profissionais do sistema das artes visuais, pertence a qual objeto de conhecimento? A. Contextos e práticas. B. Elementos da linguagem. C. Materialidades. D. Sistemas da linguagem. E. Processos de criação. Bom, essa aí tá fácil, né? Na primeira habilidade tem o nome do objeto de conhecimento. Fazer essa diferenciação das categorias tem a ver com o sistema de uma linguagem, que nesse caso aqui da questão é das artes visuais. Não tem a ver com contextos e práticas, nem com elementos da linguagem, nem com materialidades, muito menos com processos de criação. Então, a alternativa correta é a letra D, sistemas da linguagem. Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais, tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros, de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artísticos visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar
e o repertório imagético. Essa habilidade refere-se à unidade temática Artes Visuais, do 6º ao 9º ano, A. Contextos e práticas, B. Elementos da linguagem, C. Materialidades, D. Processos de criação, E. Sistemas da linguagem. Bom, vamos ver os verbos. Pesquisar, apreciar e analisar obras para ampliar a experiência. Não é elementos da linguagem, né? Não está analisando os elementos de uma linguagem, seja artes visuais, música, dança ou teatro. Também não vai usar materiais para criar nada, então não é materialidades. Também não está no processo de criação. Aqui ainda está na pesquisa, na apreciação, na análise. Sistemas de linguagem também não, porque não fala do sistema das artes visuais, por exemplo, né, de artista, de curador, de design. Portanto, a letra contextos e práticas é o objeto de conhecimento que tem a ver com a habilidade ou competência exigida ao aluno. Inclusive, tem na própria questão esse termo, diferentes contextos e práticas. Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais, variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas, etc. É uma habilidade de qual objeto de conhecimento na unidade temática teatro do 1º ao 5º ano? A. Processos de criação. B. Elementos da linguagem. C. Matrizes estéticas e culturais. D. Contextos e práticas. E. Arte e tecnologia. No próprio enunciado, já identificamos qual é o objeto de conhecimento. Quando falamos dos elementos do teatro ou das artes visuais, da música, estamos falando de quê? Dos elementos da linguagem, né? Dessas linguagens. Então, a alternativa correta é a letra B. Mas, se você não soubesse disso, como é que você poderia pensar em fazer essas eliminações? Bom, não é matrizes estéticas e culturais, não é arte e tecnologia, não é processo de criação, já que não há criação aí nessa habilidade. E também não é contextos e práticas, portanto, sobra, né, os elementos da linguagem, alternativa correta. Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o acontecimento teatral em diálogo com o teatro contemporâneo é uma habilidade proposta no documento BNCC para a unidade temática teatro, 6º ao 9º ano, para qual objeto de conhecimento? A. Elementos da linguagem. B. Contextos e práticas. C. Notação e registro. D. Materialidades. E. Processos de criação. Pesquisar e criar. Nessa questão também está claro a resposta correta, não é mesmo? Processo de criação que envolve a pesquisa, a análise, o planejamento, a execução da obra de arte. Pesquisar e criar formas de dramaturgia é uma habilidade dos processos de criação. Alternativa E. A unidade temática música, do 1º ao 5º ano, na BNCC, apresenta contextos e práticas como objetos de conhecimento. Assinale a alternativa que apresenta uma habilidade alinhada a esse objeto de conhecimento. A. Explorar diferentes formas de registro musical não convencional, representação gráfica de sons, partituras criativas, etc., bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical convencional. B. Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, em especial aqueles da vida cotidiana. C. Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo. D. Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo, palma, voz, percussão corporal, na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de instrumentos musicais variados.
E perceber e explorar os elementos constitutivos da música, altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo, etc., por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de composição, criação, execução e apreciação musical. Bom, essa questão já está mais complexa porque não pede o objeto de conhecimento mostrando uma habilidade, e sim o contrário, pede a habilidade mostrando o objeto de conhecimento. Então vamos analisar as alternativas. O objeto de conhecimento é contextos e práticas. Vimos que esse objeto tem a ver com os contextos, né, sociais, históricos, culturais, em que a arte é produzida e fruída. Então, quando vemos as habilidades atreladas a esse objeto de conhecimento, dos contextos e práticas, a gente vê aqueles verbos, né? Pesquisar, apreciar, analisar, perceber, explorar, reconhecer, identificar, relacionar, que são verbos de análise, né? De reflexão, de identificação. E observando as alternativas, vemos alguns desses verbos nelas e tem uma que está diferente. Mesmo que você não lembre de todos os verbos, é importante entender que em contextos e práticas não há uma experimentação, mesmo que o nome prática no objeto de conhecimento exista. Perceba as semelhanças nas alternativas A, C, D e E. Explorar e experimentar. Na alternativa B, no entanto, diz identificar e apreciar criticamente. Não entra nos processos de criação que os verbos explorar e experimentar trazem, percebe? Então, a resposta correta é a alternativa B. Analisar e experimentar diferentes elementos, figurino, iluminação, cenário, trilha sonora, etc., e espaços, convencionais e não convencionais, para a composição cênica e apresentação coreográfica é uma das habilidades do 6º ao 9º ano da unidade temática da dança, que se refere a qual objeto de conhecimento? A. Materialidades. B. Notação e registro. C. Processo de criação. D. Contextos e práticas. E. Sistemas da linguagem. Analisar e experimentar. Veja bem, você não precisa decorar a habilidade relacionar ao objeto de conhecimento. Apenas se você conhece cada um dos objetos de conhecimento, que são 9, você já entende o que aquela habilidade pede e, consequentemente, você sabe o objeto de conhecimento dela. Fica muito mais claro dessa maneira, concorda? Então, analisar e experimentar. Experimentar tem a ver com uma ação de criação. Só aí já acertaríamos a questão, marcando a alternativa C, processo de criação. Você poderia ficar na dúvida entre a letra A e a letra C, porque a letra A, materialidades, tem a ver com os materiais usados na obra de arte, né? Figurino, iluminação, né? Do que trata a questão. Tem relação com a materialidade do teatro, mas o espaço não é materialidade. Então, a alternativa correta é a letra C, processo de criação, que envolve a análise, a pesquisa, a experimentação. Entende a diferença? Bom, com essas questões eu espero que você tenha entendido esse conteúdo que é tão cobrado nas provas, né, sobre a BNCC, e é importante que você, como professor, como professora, saiba tanto as competências gerais quanto os objetos de conhecimento e as suas respectivas habilidades dentro do componente curricular arte. Espero que eu tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto e que você não tenha mais dúvidas na resolução das questões para se preparar para a sua prova e que você consiga a tão sonhada aprovação em um concurso público. Se esse conteúdo te ajudou, escreva aqui nos comentários. Compartilhe com alguém que também iria gostar. E se você tiver alguma sugestão, alguma pergunta, fique à vontade para me escrever também. Fica bem por aí, foco nos estudos e até a próxima.